Calçadas são problema para a mobilidade urbana em Pouso Alegre? Pouso Alegre sempre limpa. Ações visam conscientizar a população sobre a coleta seletiva de lixo. Secretaria de Saúde reforça que aglomerações devem ser evitadas. Criação do Pronamp possibilita crédito especial para micro e pequenas empresas. Pousão apresenta novos reforços para o Campeonato Mineiro e continua a busca por mais atletas. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Após o Brasil atingir a marca de 200 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, senadores se manifestaram por meio das redes sociais. Os parlamentares também cobraram o plano de vacinação contra a Covid-19 o quanto antes, já que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, teve 78% de eficácia em testes. A reportagem é de Brasília. A marca de 200 mil mortos pela Covid-19 no Brasil, no dia 7 de janeiro, mobilizou os senadores no Twitter. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escreveu que é uma realidade terrivelmente triste e assustadora, mas registrou a esperança na compra da vacina para os brasileiros. Major Olímpio postou um vídeo no Twitter. A população não está pedindo, não. A população está exigindo. Vidas brasileiras importam. Vacinação já! Rogério Carvalho escreveu que a omissão é a arma dos incompetentes e covardes, colocando a hashtag impeachment de Bolsonaro urgente. Wellington Fagundes se solidarizou com as famílias dos mortos e parabenizou os cientistas que trabalham pela vacina. Zenaide Maia prestou sentimentos às famílias em luto. Elmário Mota também se solidarizou com as famílias e agradeceu aos profissionais de saúde e cientistas. Messias de Jesus classificou o número como catastrófico e falou em esperança na vacina. Paulo Rocha responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro pelas 200 mil mortes. Elisiane Gama disse que é urgente a imunização de todos os brasileiros. Marcelo Castro escreveu que vivemos uma das maiores tragédias humanitárias da história e que o Brasil está de luto. Fabiano Contarato lembrou que os 200 mil mortos eram pais, mães, filhos, avós, tios, primos. E ele alertou que a pandemia não acabou. Leila Barros disse que 200 mil pessoas equivalem à população de Lusiânia, em Goiás, e observou que 50 países já iniciaram a vacinação, enquanto o Brasil tem dificuldades até para obter seringas e agulhas. Jean Paul Prats lamentou que o Brasil ainda deve sofrer um pouco mais pela incompetência do governo federal. Ângelo Coronel se solidarizou com as famílias e falou em esperança com a vacina. Humberto Costa questionou quantas mortes teriam sido evitadas se tivéssemos um presidente que se importasse com o sacrifício da nação. Eduardo Braga também registrou esperança com a vacina. Weverton cobrou vacinação já. Alessandro Vieira disse que a ciência salva vidas que a ignorância despreza. E Cid Gomes disse que Bolsonaro é despreparado e teima em não reconhecer a pandemia. Mais uma vez, o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Pouso Alegre, faz a diferença como facilitador da oferta de vagas de trabalho. A jornalista Karine Palharini conta os detalhes a seguir. Na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro, 20 candidatos a uma vaga de emprego que já possuíam seus currículos cadastrados no sistema em que o Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, mantém em parceria com a CIPA, passaram por entrevista para concorrer ao preenchimento do quadro profissional de uma empresa do ramo alimentício. As 20 pessoas foram pré-selecionadas pela empresa, que recebeu cerca de 60 currículos do CAC com o perfil solicitado. Todas elas tiveram agendamento prévio para participação. Agora nós vamos conferir as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC em parceria com a CIPA.
atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMG, analista fiscal, tecnólogo em RH ou ciências contábeis, assistente de logística, técnico em química PCD, professor de farmácia, atendente de farmácia, tosador ou tosadora, auxiliar de limpeza do sexo masculino, auxiliar técnico, consultor externo, motorista D. Fonoaudiólogo, técnico em informática. Requisitos: curso técnico em informática e 6 meses de experiência. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. A seguir, Secretaria de Saúde reforça que aglomerações devem ser evitadas e mais, calçadas são problema para a mobilidade urbana em Pouso Alegre? Não sai daí, voltamos em instantes. Dividida a segurança pública do nosso país? A nossa segurança pública é dividida em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros. Vamos lá. A Polícia Federal, por exemplo, combate o tráfico de drogas, o contrabando. Já a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela segurança das estradas federais. Aí a gente tem também as polícias rodoviárias estaduais, que cuidam das estradas estaduais. A Polícia Ferroviária Federal ficaria por conta das ferrovias. Eu digo ficaria porque, apesar de estar na nossa Constituição, ela ainda não foi criada nem regulamentada. Já a Polícia Militar é assim, olha, cada estado tem a sua e fica responsável por preservar a ordem pública. E as polícias civis, além de preservarem também a ordem pública, investigam crimes cometidos. O Corpo de Bombeiro, por sua vez, atua na defesa civil, ou seja, combater, evitar, prevenir e minimizar as consequências de incêndios, enchentes, desabamentos e por aí vai. Tá vendo? Agora você sabe. Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. O mês de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021
é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte. E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Os senadores aprovaram a criação do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. A iniciativa teve o objetivo de permitir a liberação no sistema bancário de crédito em condições facilitadas para empresas de pequeno porte enfrentarem a crise gerada pela pandemia. A reportagem é de Brasília. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, tem o objetivo de fortalecer os pequenos negócios durante a pandemia do coronavírus. Com ele, microempreendedores poderão ter acesso a uma linha de crédito mais barata. O autor do projeto diz que a ideia da nova medida é semelhante ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que já auxilia o produtor rural. É uma matéria da mais alta importância. Nós estamos falando de 20 milhões de emprego. Queremos que ele permaneça como tem o PRONAF rural do pequeno agricultor. Esse projeto, o senador Jorginho Melo, ele vem, na verdade, ajudar a arrumar solução para o governo de como encontrar as micro e pequenas empresas deste país. Os financiamentos vão ser concedidos às microempresas por bancos oficiais federais, mesmo quando apresentarem riscos ao Tesouro Nacional. As condições das operações de crédito serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Segundo o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o setor representa 99% do total de empresas no Brasil. Mais importante ainda é o fato de que, embora micro e pequenas, tais empresas respondam por 52% dos empregos com carteira assinada. É fundamental apoiar a microempresa, é fundamental apoiar o microempreendedor individual. E fundamental estabelecer um volume de recursos da ordem de 10 bilhões a 11 bilhões de reais para assegurar um volume que seja suficiente para garantir o salário e o emprego dos micros trabalhadores nas microempresas. Ou seja, os trabalhadores, os empregados das microempresas precisam ter a garantia de que não serão desempregados. O número de casos de Covid-19 tem aumentado nos últimos dias. Diante desse quadro, a Secretaria de Saúde de Pouso Alegre reforça a necessidade de se evitar aglomerações e para a importância de seguir as medidas de proteção individual e coletiva. Sair de casa e aglomerar é estar exposto e receber pessoas em casa é aumentar os riscos de contágio. Por isso, evitar aglomerações é uma das principais formas de prevenir a disseminação do coronavírus. Outra medida importante é o uso correto das máscaras. A proteção facial evita a propagação das gotículas nasais ou de saliva pelo ambiente e reduz significativamente o risco de contágio. Além disso, higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou lavar com água e sabão com frequência é fundamental para evitar a propagação do vírus. Se você está com sintomas relacionados à Covid-19, procure uma unidade de saúde e evite contato com outras pessoas, mesmo as mais próximas. Fique em casa sempre que possível e dê a sua colaboração para o combate ao coronavírus.
E a Prefeitura de Pouso Alegre informa que uma campanha que circula na internet e redes sociais para que moradores que tenham caso de Covid-19 em casa separem seus lixos em sacos com fitas vermelhas é falsa. O pedido fake, feito em nome de funcionários da coleta de lixo, convoca a população a separar o lixo dos pacientes de Covid-19 em sacos com fitas vermelhas e também pulverizar desinfetante. A administração reforça que não há, nesse momento, qualquer tipo de campanha como essa sendo desenvolvida. E a medida provisória que prorroga em 2021 o limite da renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo para pessoas idosas e deficientes receberem o benefício de prestação continuada abriu um debate entre os deputados em Brasília. Para a oposição, o critério de recebimento do BPC tem que levar em conta uma renda familiar maior que a proposta pelo governo. O benefício de prestação continuada, o BPC, é uma renda garantida por lei para idosos a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência, que pertencem a famílias de baixa renda. O governo Bolsonaro e o Congresso vêm travando uma disputa sobre o limite da renda familiar para a concessão do BPC. Em dezembro de 2019, o Senado aprovou projeto vindo da Câmara que aumentava de até 1/4 do salário mínimo para até meio salário mínimo o limite da renda familiar per capita para que uma pessoa receba o BPC. No mesmo mês, o presidente vetou o projeto de lei, restabelecendo o valor de 1/4 do salário mínimo. Em março de 2020, o Congresso derrubou o veto presidencial e promulgou a lei que estabelecia o valor em meio salário mínimo. Em abril, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido do governo e suspendeu a eficácia da nova lei. Ainda em abril, foi fechado um acordo. A Câmara e o Senado aprovaram um projeto, transformado em lei pelo Executivo, estabelecendo o limite de 1/4 do salário mínimo de forma provisória, até o final de 2020. Em dezembro, o governo editou medida provisória mantendo o limite da renda familiar per capita em 1/4 do salário mínimo a partir de 2021. A deputada da base governista diz que a proposta visa garantir a continuidade da concessão do benefício. O que o governo está fazendo é garantindo a manutenção do benefício. As mudanças são necessárias e urgentes, já que era preciso restabelecer um critério para a concessão do benefício em 2021. Antes da edição da MP, estávamos sem a definição desse critério, porque, em consequência de uma mudança recente na legislação, a eficácia legal da concessão do BPC estava limitada ao ano de 2020. Mas o deputado do PT diz que o partido vai lutar para aumentar o limite da renda familiar para até meio salário mínimo. É a população mais vulnerável, mais carente da população brasileira. E a medida provisória que ele apresentou, ele vai prejudicar mais de 500 mil pessoas no Brasil. No momento que a gente tem a pandemia, no momento que o desemprego está alto, no momento que a fome aumenta no Brasil. Essa luta tem que ser de todo o povo brasileiro, na defesa da vida e principalmente daqueles que mais precisam. Depois do intervalo, calçadas são problema para a mobilidade urbana em Pouso Alegre. E mais, Pousão apresenta novos reforços para o Campeonato Mineiro e continua a busca por mais atletas. Voltamos já. O mês de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021 é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte.
E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Você sabe a diferença entre as justiças especiais e a justiça comum? As justiças especiais cuidam de assuntos específicos. Aqui no Brasil existem 3 tipos de justiças especiais: a do trabalho, a eleitoral e a militar. A justiça comum é aquela que cuida de assuntos que não são contemplados pelas justiças especiais, como, por exemplo, tratar de um divórcio, um contrato de compra e venda que não foi cumprido, pensão alimentícia, dentre outros. Tá vendo? Agora você sabe. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Você sabe a diferença entre o sistema eleitoral majoritário e o proporcional? Olha só, no Brasil nós temos 2 sistemas eleitorais, ou seja, 2 formas de escolher os nossos representantes. Todos os representantes do poder executivo, prefeito, governador e presidente, são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, vence o candidato com a maioria dos votos. Já no poder legislativo, para eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o sistema já é o proporcional, exceto para o cargo de senador, que também é majoritário. No sistema proporcional, nem sempre vence o mais votado. É que nesse sistema, busca-se ter representantes também das minorias. Parece complicado, mas não é não, tá vendo? Agora você sabe. A criação da Justiça Eleitoral. Um dos primeiros atos do governo de Getúlio Vargas foi a criação de uma comissão da reforma da legislação eleitoral que resultou no primeiro Código Eleitoral do Brasil. Foi nesse código de 1932 que se criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, como alistamento, apuração dos votos. A questão da mobilidade urbana dentro de uma cidade vai muito além das questões envolvendo a locomoção dos carros. O fluxo de pedestres também faz parte desse sistema e, por isso, cuidados com as calçadas são fundamentais. De acordo com a Lei nº 4.890 de 2010, que institui o Código de Obras de Pouso Alegre, a construção de calçadas deve seguir regras para facilitar o trânsito de pedestres. No artigo 133, a lei afirma que os passeios deverão ser executados acompanhando a declividade natural do logradouro.
não sendo permitida a construção de degraus, saliências ou outras mudanças abruptas, tanto no sentido transversal como no longitudinal, e nem nas junções de segmento de calçadas de proprietários diferentes e nos locais de acesso de veículos. Outra questão importante envolve as entradas de garagem. A lei prevê, o artigo 133, que todos os passeios deverão possuir rampa de acesso junto às faixas de travessia, de acordo com a NBR 9050 da ABNT, com sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos das calçadas. Essa medida, além de facilitar o acesso, ganha ainda mais destaque se considerado o impacto que as rampas causam em época de chuvas. Rampas construídas na via, ocupando as canaletas, impedem que a água seja escoada de maneira eficiente e, por vezes, impede que ela chegue às bocas de lobo, contribuindo com alagamentos. As punições, o artigo 256 da referida lei, afirma que podem ser aplicadas multas independentes de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pela presente lei, em casos em que forem desrespeitados os parâmetros instituídos por esta lei. A Bárbara Ellen, atleta pouso-alegrense e campeã de karatê, está na luta para tornar Pouso Alegre sempre limpa. Ela encabeça uma campanha de conscientização sobre a importância da coleta de lixo. Olha a nossa multicampeã Bárbara Ellen, agora às margens do Rio Mandu. Os rios são fontes de vida e precisam ser preservados. Os lixos e objetos que lançamos nos rios ou em suas margens, além de poluir o meio ambiente, viram focos de doenças e contaminam nossas águas. A Prefeitura realiza obras frequentes, ONGs e voluntários fazem mutirões de limpeza. Mas o desafio maior ainda está em nossas mãos. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Em coletiva de imprensa, o Pouso Alegre Futebol Clube apresentou 6 novos jogadores para a temporada 2021. O presidente do Pousão, Paulo da Pinta, prometeu novos reforços para o Campeonato Mineiro. Os novos jogadores se apresentaram ao Pouso Alegre Futebol Clube. Além de 11 jogadores campeões do módulo 2, mais 6 atletas chegaram ao time para a temporada 2021. As novidades são o goleiro Leandrão, que jogou no Pouso Alegre em 2018 e está de volta à equipe. O zagueiro Everton Ávila, com passagem em times como Grêmio, Bahia, Bragantino. O volante Arilson, com experiência em clubes do interior de Minas. O meia Andrei, que já foi jogador do Cruzeiro. O meia João Gabriel, vindo do River, do Piauí. E o lateral direito Lucas Rodrigues, que é pouso-alegrense e que no ano passado jogou pelo Plaza Colônia do Uruguai. E em 2021 defenderá a camisa do time de sua cidade natal. Os 11 atletas campeões ano passado e que permanecem no time para a temporada de 2021 são o goleiro Cairo, o lateral direito Nando, o lateral esquerdo Foguinho, os zagueiros Lucas Rocha, Danilo e Guilherme Paraíba, os volantes Mineiro, capitão do título, e Roldan, os meias Matheus Souza e Eric e o atacante Romarinho. A maioria dos jogadores está no clube desde o acesso para o módulo 2 em 2018. Nando, Guilherme, Paraíba e Eric não estavam no título da segunda divisão naquela temporada. Neste ano, o Pousão está de volta à elite do Campeonato Mineiro e terá 1 mês e 15 dias de pré-temporada até a estreia contra o Coimbra, em 28 de fevereiro, no Manduzão. Na coletiva de imprensa, o presidente do clube, Paulo da Pinta, anunciou que o time deve realizar parte da pré-temporada em Loi Mendes, no sul de Minas, e depois fará 3 amistosos, ainda sem adversários definidos. Paulo da Pinta também afirmou que o clube está no mercado atrás de outros jogadores para reforçar o elenco. O técnico Emerson Ávila também participou da coletiva e se apresentou aos atletas, prometendo muito trabalho e foco para o Campeonato Mineiro. Ficamos por aqui, até nossa próxima edição. Até lá!